Voltamos com o Jogo do Poder, hoje com participação do jornalista Luiz Eduardo Rezende, recebendo o senador Marcelo Crivella, do PRB. Senador, nós estamos falando aqui da questão política, do problema dos royalties, e essa discussão, ela tem uma vertente política, me parece muito clara, e essa vertente política já foi entendida, já foi observada pela oposição. O seu principal líder, o senador Aécio Neves, votou em apoio às posições do Rio de Janeiro, votou com o Rio de Janeiro nessa questão e se manifestou publicamente em apoio às posições do Rio de Janeiro, ou seja, não foi por acaso que ele fez isso. Me parece que, a continuar essa postura um pouco tímida do governo federal, nós teremos um embate eleitoral em 2014 que será permeado também por essa questão, e o Rio de Janeiro vai acabar, que posição vai assumir? Não vai nunca apoiar as forças que o derrotaram. Olha, eu tenho até medo de pensar nisso. Eu, Cabral, Pezão, Lindbergh, nós todos fomos para a rua, pedimos voto para Dilma, e nós não teríamos como encarar o nosso povo. Eu também não quero aqui apostar no fracasso das negociações do governador Cabral, e não seria medíocre até por ambição pessoal, eleitoral, querer culpá-lo. Acho que ele tem sido um governador excepcional. O governador Cabral deu uma demonstração de força com essa manifestação que ele organizou no Rio de Janeiro, com a participação de todos os políticos, mas botou 150 mil pessoas na rua, e o que mostra realmente a força junto ao... Eu acho que, no princípio, o governador talvez tenha subido o tom, e ele mesmo reconheceu, quando foi no Congresso, disse: vagabundo nenhum vai botar a mão no dinheiro do Rio. Mas é uma coisa que a gente entende, porque ele está governando, ele sabe das despesas, e ele estava ali, vamos dizer, reverberando a dor do seu povo. Agora, isso deu argumentos para a oposição botar lenha na fogueira e trazer o debate em regime de urgência. Pois bem, o governador Cabral conversou com Lula, conversou com todos os governadores, fez o trabalho político que tinha que fazer, e nós devemos muito a ele. Agora, é aquilo, quer dizer, o Aécio se aproveitou também de uma oposição, de entrar como uma cunha. Ele fez uma certa demagogiazinha, porque ele não votaria a nosso favor. Esses só para concluir, todos... Luiz, desculpa, por favor. Claro. É porque a proposta era do primo dele, do Dornelles, e tirava dinheiro da União. Como ele é da oposição, ele quer tirar dinheiro da União. Agora, se não tivesse essa proposta do Dornelles, ele teria votado realmente por Minas, para tirar dinheiro nosso e levar para lá. De tal maneira que eu espero realmente que o presidente Lula também participe disso, que o Cabral, com a sua genialidade, com a experiência que adquiriu durante esses anos aí de luta, de sofrimento, consiga nos conduzir a todos a uma negociação para que o Rio... que o presidente Lula pode ainda ter uma participação importante? Nós estamos falando com ele, eu liguei para ele, Lindbergh ligou para ele, Dornelles eu não sei, mas nós todos conversamos com ele. Ele disse para mim: poxa, eu não estou entendendo, a Dilma participou da negociação com o Cabral, o Lobão, todo mundo. Tirar o que o Rio tem, isso é impossível, isso é ilegal. Agora, nós queremos também, na questão do pré-sal, distribuir por todos, mas de maneira diferenciada, porque tem impacto socioeconômico e tem impacto ambiental. E nós já perdemos, como o senhor falou, o ICMS. O artigo 20 da Constituição prevê que os estados produtores tenham compensação. Exato. O petróleo é de todo o Brasil. O royalties que é do produtor. Desculpa, professor, eu acabei lhe interrompendo. Não, claro, deixa eu... Problema nenhum. Em cima desses elogios todos que o senhor fez ao governador Cabral, me bateu aqui uma curiosidade. 2014 e 2012, o senhor pretende caminhar junto com o governo Cabral em 2012, Eduardo Paes, claro, e Cabral, em 2014 com o governador Cabral, ou o PRB tem algum projeto de concorrer sozinho ou com outro tipo de coligação para a Prefeitura do Rio e para o Governo do Estado? Olha, o Governo do Estado ainda está muito distante, mas para a Prefeitura eu tenho orientado o meu partido, quer dizer, tenho sido um voto a favor de uma aliança com o Eduardo. Acho que a gente não deve mudar o prefeito tão próximo de eventos importantes como temos pela frente. Acho que o Eduardo está fazendo um governo excelente. Aliás, eu sempre tive essa coisa aqui no Rio de Janeiro de poder juntar as pessoas. Não juntava no primeiro turno, mas acabei sendo um elemento aglutinador no segundo turno. A eleição do Cabral, a primeira, foi uma eleição um pouco complicada. Ele terminou o primeiro turno com 2.200.000 votos, a Denise Frossá terminou com 1.800.000 subindo e eu com 1.600.000. E eu me lembro que ele me ligou pedindo apoio. Naquela época, ele era um senador de oposição. Os 4 anos dele no Senado, ele votou contra o Lula.
E eu perguntei a ele, Cabral, você vai fazer um governo de aliança com o Lula? O Garotinho não foi. O Brizola foi à oposição. O Moreira entrou numa oposição com o Sarney. Quer dizer, nós no Rio de Janeiro sempre perdemos muito. É verdade. Puxa vida. E expliquei para ele, olha, o presidente Lula não tem São Paulo, não tem Minas, é PSDB. Ele precisa do Rio, vai investir muito aqui. Foi exatamente o que ele fez. Né? E aí o Cabral me disse assim, Crivella, eu vou fazer aliança com o Lula. E aí fomos, a primeira vez que o Cabral foi à casa do Lula foi comigo. Eu e Zé Alencar, que o levamos lá e fizemos essa aliança e ganhamos. E fizemos aí uma grande coisa pelo Rio de Janeiro, porque Cabral e Lula foi um governo exitoso. Para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro, senhores telespectadores, o nosso imposto de renda, nosso IPI, de nós todos, das nossas empresas, etc., manda para Brasília por ano, mandou em 2010 116 bilhões de reais. Voltou para nós, contando royalties do petróleo, investimentos das estatais, transferências diretas e fundos constitucionais, 13 bilhões. Portanto, o Rio já ajuda o resto do Brasil com mais de 100 bilhões de reais. Agora, voltou 13 bilhões porque o Cabral era amigo do Lula. Porque antes do Cabral voltava só 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, no máximo. Agora, foi o que... se retira aí esses 7 bilhões, 6 bilhões que são relativos aos royalties, o Rio se mostra... Mas por que você acha que a gente estava na rua ontem com 150 mil pessoas gritando, nos esgoelando? É por isso, quer dizer, o povo do Rio de Janeiro não tem ainda noção de que o royalties é a sua escola, é o pagamento do aposentado, é dinheiro na farmácia. Eles acham que royalties é uma palavra americana e tal, muito generoso, o povo do Rio gosta de dividir as coisas, mas se eles soubessem, se eles tivessem a visão que nós políticos temos, estariam mais desesperados, teria mais gente na rua. Ô, senador, o senhor falou que a argumentação toda do Nordeste a respeito da redivisão dos royalties é lastreada na tese, pelo menos foi durante um tempo, da correção das desigualdades regionais. Muito bem. Era importante, era imperioso, então, que se corrigisse o critério do Fundo de Participação dos Estados, porque esse critério é absolutamente inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, e é um critério que não contempla equidade na correção das desigualdades. Favorece alguns estados de maneira absolutamente aleatória, como o Maranhão, estado do presidente do Senado, José Sarney, sem nenhum critério, mas sem nenhum critério técnico, sim, óbvio, claro. Evidentemente que pode ter havido uma influência política, suspeitíssima, mas, exatamente, mas não obedece nenhum critério técnico, tanto que foi declarado esse critério inconstitucional e o Congresso se vê obrigado a rediscutir esse tema agora em 2012. Agora, essa sim seria uma maneira correta de se corrigir a desigualdade regional. Concorda, senador? Concordo plenamente. O presidente Sarney viu um pronunciamento dele, ele dizia assim, eu estou fora dessa discussão, porque quem criou o Fundo de Participação dos Estados e Municípios foi o presidente Castelo Branco. É verdade. Mas ele, quando presidente da República, e Antônio Carlos Magalhães, quando presidente do Congresso, político sempre fala a verdade até certo ponto, né? Eles fizeram, sim, uma reforma e introduziram algumas incógnitas nessa equação. E uma delas, para definir o valor da participação, é o tamanho do Estado. Coincidentemente, Maranhão e Bahia são enormes e tem um monte de municípios. Esse desequilíbrio já foi denunciado pelo Supremo, conforme o senhor disse. Por isso que eu disse a vocês que é perigoso a gente usar esse fundo de participação de estados nas reservas do pré-sal, naqueles 200 bilhões que a Petrobras prevê distribuir de 2020 a 2030. Porque 30% é para os estados. Qual é a parte do Rio de Janeiro no fundo de participação de estado? É 1,25%. Então, hoje nós que temos o royalties, vamos ficar com 1,25% de 30% do que vai ser distribuído. A União com 40% e os municípios com 30%. É o fim do mundo. Essa quer dizer, distribuição do bolo como está aí configurada, quer dizer, é mais um indicativo de que a União, cabe à União tentar resolver esse problema, já que ela tem a maior fatia desse bolo, não é, senador? Ah, sem sombra de dúvida. Nós precisamos de um George Washington. E quem tem esse dinheiro, quem tem esse número, sabe tudo. A Dilma foi 8 anos ministra. E ela sabe esses números de cabeça, na ponta da língua. É ela que precisa encontrar a fórmula para que a gente possa pacificar o Congresso e o Brasil. Agora, na sua opinião, que outro tipo de compensação o Rio de Janeiro e o Espírito Santo poderiam ter no caso de essa negociação não ser a ideal? Quer dizer, haveria um outro caminho, um outro tipo de compensação
para minimizar, pelo menos, essas perdas? Olha, eu tenho a O impressão... senador Lindenberg, inclusive, propôs a criação de um imposto de exportação. Pois é. Né? Também. Agora, eu acho que seria uma coisa isonômica, uma coisa justa e defensável, se cada estado da federação tivesse direito a receber 20% daquilo que manda para Brasília. No mínimo, nós vamos colaborar, todos nós, estados mais ricos, com diminuir o combate à desigualdade. Mas pelo menos 20% do que a gente manda para lá ser É o mínimo. aplicado aqui. Nós teríamos 20 bilhões, o que é muito mais do que os royalties. Eu vou fazer mais uma vez o intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje recebendo o senador Marcelo Crivella, do PRB.